A paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Viver com Saúde, um programa exibido pela TV Manaim e que traz informações sobre saúde para você e sua família. Hoje vamos falar sobre um tema que desperta muita preocupação entre pais e educadores, quando a criança demora mais do que o esperado para aprender, seja a falar, a ler, a escrever ou a se concentrar. Quando isso é normal? Quando é preciso investigar? Quem conversa conosco sobre este assunto é o neuropediatra Dr. Madison Lopes. Seja muito bem-vindo novamente, doutor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente, poder falar desse assunto que é tão importante, né? E que muitas vezes é pouco falado, que são os transtornos específicos, né, e da aprendizagem. E o que seriam esses transtornos? Então, os transtornos específicos da aprendizagem é uma dificuldade, né, persistente ali na aprendizagem da criança, pode ser ali em português ou matemática, né, às vezes na escrita, mas isso não é explicado, né, pela falta do aprendizado, ou pela não oportunidade. Então, é preciso que a criança tenha tido uma oportunidade, a criança foi realmente para a escola, ela estudou, a criança tem uma inteligência normal, ou seja, naquelas crianças com um diagnóstico de deficiência intelectual, isso exclui o diagnóstico de um transtorno de aprendizagem, né, porque isso vai ocorrer por conta da deficiência intelectual. Além disso, a gente tem que avaliar outras situações, como por exemplo, será que essa criança tem um transtorno de ansiedade muito importante? Ela chega a ter crises de pânico ali na escola, está atrapalhando o aprendizado dela, né? Então, sempre é um aprendizado que está aquém do esperado para aquela faixa etária, para aquele período ali na escola, nessa criança que ela teve realmente uma boa educação, a oportunidade de aprender e de ir naquele local. E quais seriam os principais tipos de transtornos especializados? Então, a gente vai falar da dislexia, né? A dislexia, ela está relacionada à dificuldade na leitura. Então, quando eu vou pensar naquela criança que ela tem uma dificuldade na cadência da leitura, ela lê muito devagar, ela tem também dificuldade para decodificar as palavras. Então, por exemplo, ela vai ler bola, ela vê lá, B-O-Bo, L-A, lá. Mas mesmo assim ela não junta, né? Ela vai bola. Ou quando ela lê, mas ela não consegue entender o que ela leu. Por exemplo, a gente fala uma frase simples, a casa é branca. Ela lê com dificuldade. E você pergunta, mas o que você entendeu do que você leu? A criança não consegue lembrar todas as palavras, não consegue lembrar daquilo. Mas se você lê para ela lembra, ela consegue responder e entender. Por exemplo, às vezes a gente pega as avaliações, as provas, os cadernos, né, que os pais costumam trazer, Sim. e a gente vê que nas atividades, né, que ela tem que ler os enunciados, ela começa a responder coisas que não tem nada a ver com a pergunta. Isso não é em uma pergunta ou duas, é em quase todas. Então, vai pensar, dislexia, disgrafia, a dificuldade do ato motor de escrever. Então, aquelas crianças têm uma letra que é praticamente ininteligível, você não consegue decifrar quase a letra daquela criança. Então, é no ato motor ali da escrita. Ou a descalculia, que ela tem dificuldade para aprender a entender os números, né, realizar contas, operações matemáticas simples. Além disso, também dificuldade com ordens de grandeza. Ela não consegue entender bem a diferença entre grama, quilo, tonelada. Entendi. É interessante, por exemplo, umas perguntas que a gente faz prática na descalculia, a gente pergunta a criança, você sabe o que é uma pena? Ela assim, aí pergunta, qual é o peso de uma pena? A criança pensa, 2 quilos, 10 quilos. Aí você fala, e o peso de um carro? Ela vira, 1.000 quilos ou 1.000 gramas. Então ela se confunde, né, com as ordens de grandeza, com as ordens de medida, né? E interessante, importante a gente falar também que assim, para eu pensar num transtorno específico de aprendizagem, eu preciso que essa criança tenha aí 2 anos, pelo menos, de educação. Mas isso, educação infantil. Então, eu vou pensar no transtorno específico a partir do final do 2º ano. Então, eu não posso dizer que uma criança que está no 1º ano do ensino fundamental tem uma dislexia, tem uma descalculia. Não. Se ela tem uma dificuldade muito marcada, eu vou até falar, ela tem um risco para esse transtorno. Mas o diagnóstico mesmo, apenas a partir do final do 2º ano. E sempre ver aquelas questões que eu falei. Tem um transtorno de ansiedade muito importante que está atrapalhando? Ou, por exemplo, é muito comum a associação desses transtornos com TDAH.
Então, eu posso ter as duas coisas, o TDAH com a dislexia, o TDAH com a Sim. descalculia, ou apenas o transtorno separado. Então, por exemplo, se eu acho que é mais uma desatenção, é do TDAH, a criança vai ler ele a pergunta. Todas as questões são verdadeiras, exceto. Ela não nota que era o exceto, ou seja, ela perguntar a falsa. Ou marque qual questão é falsa. Ela não nota que é essa, finalzinho específico, ou seja, é uma desatenção apenas. Mas ela consegue responder a maioria, ela está entendendo bem o que ela leu. Então é apenas a desatenção. Na dislexia, você tem muito a questão de não entender realmente essa dificuldade. Pode ter as duas coisas. Sim. Então a gente tem que entender isso. Eu vou pensar que é apenas o transtorno específico, ou junto dele eu tenho um TDAH, ou, por exemplo, essa criança que tem uma dislexia, se ela for chamada na sala para ler, ela vai se sentir insegura, ela se sente ansiosa, porque muitas vezes as outras crianças vão fazer bullying, vão falar mal dela, por que você não lê, você não sabe, por que só você? Então, quando a professora pede ela para fazer, ela fica tão ansiosa, isso acaba piorando ainda mais. Sim. Às vezes, as crianças podem até fazer quadros depressivos, porque ela se sente mal, por que eu não consigo aprender? Eu estou me esforçando, eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo. Então, isso acaba levando um peso, uma carga muito grande para essas crianças. Então, por isso é importante estarmos atentos e saber, porque se eu vejo que é um transtorno específico, existem métodos específicos também que a gente vai avaliar para facilitar o aprendizado dessa criança. Então, eu ia te perguntar, eu vou voltar só um pouquinho antes da gente tratar dos métodos específicos. Como que é feito o diagnóstico dessas crianças? Tem exame? Não é exame? Me diz. Então, o diagnóstico, ele é clínico, né? Eu vou precisar de um relatório escolar, vou precisar da ajuda da escola, com certeza, né? E a gente vai observar. Então, por exemplo, eu tenho uma criança no 3º ano do ensino fundamental. E quando eu peço ela, por exemplo, para escrever, ela vai escrever o próprio nome. Ela está trocando as letras do nome de ordem. Veja, já está no 3º ano, não era para fazer isso. Eu peço ela para ler. Eu, por exemplo, quando vou investigar, eu tenho um livrinho, que eu lembro, que sempre levo, e peço para a criança ler a página em voz alta para eu ouvir. As vogais é uma palavra apenas, ela vai bem. Quando já temos as sílabas, dá, do, no, ela já começa a agarrar. Quanto maior a palavra, mais dificuldade ela tem de ler ali. E você vê que ela vai meio que juntando as sílabas para tentar formar a palavra. Poxa, está no 3º ano, já era para ler melhor, já era para ter uma cadência melhor de leitura. Aí, lê um pouco ali, eu pergunto, fecha o livrinho. Me diga agora, o que você entendeu do que você leu? E aí essa criança, ela não está conseguindo relembrar o que ela acabou de ler. Sim. Então, veja, é um diagnóstico, já Sim. está ali. A descalculia também, vou pedir para fazer. Faço continhas matemáticas simples, fazer algumas perguntas também. Por exemplo, na descalculia, você fala com a criança assim, escreva o número 342. Ela coloca 340 e depois coloca o 2. Ela tem dificuldade de entender que 342 é apenas 3, 4 e 2. Entendi. Porque ela ouviu aquele nome, né? Ela vai escrever exatamente aquela palavra. Então, é clínico. Eu vou pelos testes que eu vou fazendo ali com a criança, né, no consultório. Mas agora, tem um quadro mais leve, estou um pouco em dúvida, não tenho essa plena certeza. Eu estou achando que é mais pela falta de atenção do que o transtorno específico. É possível fazer uma avaliação neuropsicológica com o neuropsicólogo, um profissional adequado e capacitado. Existem testes específicos, onde ela vai ver. E esses testes são adequados para a idade e para o ano escolar da criança. Então, ela vai pedir para ler ali alguns textos que são padronizados, ela vai ver quanto tempo a criança demora para ler, porque para aquela determinada idade tem que ler, sei lá, em 30 segundos. Ela demora 45 segundos, 1 minuto, ou seja, está acima do esperado. Na escrita, e vai contar quantos erros ela teve em escrita também, né? Vai pedir para interpretar o que ela leu. Então, tem testes padronizados. Para a descalculia também, por exemplo, a criança, a gente tem um imprint. Se eu vejo a quantidade de objetos, ou muitas pessoas na sala, a gente fala, eu acho que tem tantas pessoas, eu acho que tem tantos objetos. Sim. Quando a gente mostra ali um desenho com as bolinhas, copos, né, alguma coisa, quanto maior quantidade tem, mais ela vai ter uma dificuldade maior. Então, tem ali as imagens com tantos objetos, ela tem tantos segundos para contar.
No primeiro, ela vai mais ou menos bem. No segundo, quando eu aumento muito, ela não consegue contar, às vezes tem ali 100, ela chuta 500, daqui a pouco o outro tem 200, ela faz 2.000. Então, ela fala um número extrapolante que realmente não tem a ver com aquilo. Então, é possível sim fazer essa avaliação neuropsicológica, onde ela vai tentar fazer os testes específicos, que são padronizados para as crianças. Exames, por exemplo, ressonância, vou fazer? Pensando apenas nesses quadros, não. Por quê? A ressonância, a gente vai ver se tem uma lesão, né? Como se fosse um machucado ali no cérebro. Mas esses transtornos, eles não têm uma lesão, é funcional. É o funcionamento do cérebro que é diferente. Então, a ressonância vai dar normal. Então, não adianta eu fazer a ressonância, porque ela não vai mostrar, ela vai vir normal, porque é do funcionamento. Então, realmente, o diagnóstico ele é clínico, o que às vezes é um pouco angustiante, que os pais sempre querem assim, mas qual o exame? Vamos fazer um exame. Então, às vezes, a gente lança a mão da avaliação neuropsicológica, né, para a família ter um pouco mais de certeza com os testes padronizados, principalmente naqueles casos que são mais leves e geram um pouco de dúvida. Entendi. E aí, diagnosticado um transtorno específico, existe tratamento ou existe cura para esses transtornos? Então, não existe uma cura, mas existe sim um tratamento. Por exemplo, dislexia. Eu vou encaminhar para o psicopedagogo, né? Ele vai montar ali estratégias para aquela criança utilizar em sala de aula, utilizar naqueles momentos. Fonoaudiólogo, para ela trabalhar a questão do ouvir as palavras, né? E vai aprendendo a escrever. Eu vou fazer um relatório para a escola. Eu preciso que você dê mais tempo para essa criança para fazer as provas. No início, muitas vezes, eu preciso que as provas sejam orais. Sim. Ou pelo menos a professora vai aplicar a prova, acabou a prova, vai chamar aquela criança ali novamente e ela vai ler as questões ali para a criança e até mesmo a resposta, se for múltipla escolha, e a criança vai responder novamente. Então eu tenho que fazer essas outras testagens, né? Eu tenho que fazer o quê? Importante, sempre orientar a família, ler com a criança. Porque ela não gosta de ler, ela tem dificuldade de ler. E se ela não trabalha isso, ela vai ter mais dificuldade e não vai progredir. Mas como que a gente faz no início? Eu falo, você vai comprar vários livros, histórias infantis, livros simples. E o pai ou a mãe vai sentar com aquela criança ali todos os dias, o tempo que for possível, a meia hora, 40 minutos, 1 hora. E no começo, o pai vai ler para a criança o livro. Então você vai ler, apenas o pai lê e a criança ouve. E aí você vai perguntando, o que você entendeu? Vai conversando daquela história, vai mudando os livros. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, a criança entendeu, pegou os livros, bem ok. Agora, o pai ou a mãe começa lendo e ele pede para a criança ler apenas a última frase. Então, ela lê a última frase. Aí você pergunta, volta para a próxima. Você volta a ler, a criança lê a última frase. E pergunta, o que você entendeu? Lembra da história? Quando a criança estiver lendo bem a última frase, vamos aumentar. Ela vai ler as 2 últimas frases. E assim, progressivamente, isso bem devagar, bem com o tempo. Até chegar um momento que a criança vai conseguir ler sozinha para o pai, mas sempre ler em voz alta. Eu gosto de pai, você vai ler em voz alta e vai marcar com o seu dedo para ela ver as palavras que você está lendo. Ela vai ouvindo esse som e aprendendo esse som. Então, quanto mais eu trabalho isso, mais a criança consegue desenvolver e mais ela vai aprender. Na descalculia, brincadeiras, né, jogos que levem a questão da matemática. Então, brincar ali com os números, né, dar o nome dos números, ver brincadeiras onde tem atrações palpáveis. Então, por exemplo, brincadeiras que envolvem dinheiro, levar essa criança, por exemplo, vai no supermercado, vai no local, vamos aprender contando, põe ela para contar as coisas, entendeu? Muito bom. Qual número é esse aqui? Veja esse preço, quanto está custando? Custou R$3. Se o papai pagar com 5, quanto vai sobrar de troco? Então, ela vai ter que saber, velho, o 5 menos o 3, vai sobrar 2. Então, trabalhando conceitos básicos, realmente, levar para o lado do dinheiro, na descalculia, sempre é mais interessante, porque facilita, né? É do dia a dia, é da prática. Então, vou fazer atividades educativas lúdicas que envolvam números, vou tentar falar com essa criança, né, ali no supermercado, no local, as compras, dar um pouco de responsabilidade e sempre estar trabalhando isso com ela. Muito boas essas dicas, né? Para os pais que têm o diagnóstico já saberem um pouquinho lidar
com como fazer no dia a dia para ajudar essas crianças a aprenderem um pouco mais fácil, né? E de forma lúdica sempre é melhor, né? Porque a criança ela vai ganhando um pouco essa autonomia até no dia a dia para que ela se desenvolva, né? E aí eu te pergunto, se o uso de telas pode influenciar nesses transtornos de aprendizagem? Com certeza. O excesso de telas, ele vai piorar esses sintomas. Não vai, a criança ficou muito tempo no celular, na televisão, e por isso ela tem dislexia. Não. O excesso de telas, a criança ela tem piora da atenção, principalmente quando a criança é muito nova, ela tende a se frustrar mais. Ela não aprende a lidar com a frustração quando ela fica em excesso na tela, porque ela tem o controle total, ela vai pausar, ela vai dar o play, ela vai mudar na hora que ela quer, ela tem o controle absoluto e completo naquele momento ali. E quando a criança ela não tem meio que o nada para fazer, tem vários brinquedos, ela tem que brincar usando a imaginação, ela tem que imaginar a brincadeira, brincar ali dos faz de conta, né? O menino está com um carrinho, ele vai imaginar a pista, ele vai montar ali os bloquinhos, montar os brinquedos. Então, isso facilita com que ele consiga, né, ter maior tempo de atenção, de concentração, conseguir se focar mais nas coisas e aprender a lidar com a frustração. Então, o excesso das telas, sim, pode piorar e muito esses diagnósticos, esses sintomas que as crianças apresentam. E qual seria desses transtornos que você citou, dislexia, descalculia, qual é o mais comum? Então, desses, o que a gente nota que é o mais comum é a dislexia. Tem dados, né, estudos mostram proporções diferentes. Alguns estudos falam entre 5% das crianças com dislexia, outros um pouco mais. Tem estudos que falam com todos em si, até 10 ou 15% das crianças têm pelo menos um desses transtornos. Ou seja, se eu tenho uma sala de aula com 40 crianças, e se eu considerar que até 10% tem algum transtorno, pelo menos 4 crianças vão ter ou uma dislexia, né, ou a descalculia, pelo menos algum deles. E a gente não vê falar tanto a respeito. É verdade. Né? E é importante entendermos que, assim, como a gente comentou, nem sempre ela vem sozinha. Por exemplo, a dislexia. Até metade das crianças com dislexia também tem TDAH. Ou seja, tem as duas coisas associadas. Quando eu falo do TDAH, ele é mais prevalente que a dislexia. Sim. Então, fala-se que de 3 crianças com TDAH, uma possa ter dislexia. Então, por exemplo, quando eu vou fazer o tratamento diagnóstico, a gente vai avaliar. A queixa da escola é de dificuldade de aprendizagem em português. Ou, não, a queixa é mais em matemática. Então, a partir da dificuldade, a gente vai traçar ali, né, conversar, vamos fazer os testes específicos para pensar. E aí sempre é importante procurar isso que a gente chama de comorbidades. É apenas a dislexia, é apenas a descalculia ou tem o TDAH junto? Será que tem um transtorno de ansiedade também? Porque eu não tenho remédio para os transtornos específicos. Sim. Mas se a criança tem um TDAH associado, eu tenho medicação para o TDAH. Se a criança tem um quadro de ansiedade, talvez pode ser necessário tomar um remédio para ansiedade. Porque quando estamos ansiosos, a gente fica mais desatento, tem uma dificuldade maior de concentrar. Isso vai atrapalhar na escola e vai atrapalhar também no momento da prova. Às vezes tem crianças que ficam tão ansiosas para a prova que deu branco, começa a suar frio, né, a mão, e ela erra muito pela ansiedade, porque ela está esquecendo o que deveria fazer. Então, a ansiedade que é o que está atrapalhando mais. Então, eu preciso trabalhar a ansiedade, encaminhar ele para o psicólogo, fazer a terapia e, às vezes, também medicar. Então, sempre é importante isso, né? Avaliar, tem alguma coisa a mais? O que tem a mais tem que ser tratado e, às vezes, pode ter uma medicação para essa comorbidade que vem junto. E é possível prevenir os transtornos? Não, porque, assim, eles têm uma base genética muito importante, né? É muito comum que ou o pai ou a mãe, né, ou falem que algum deles tem, ou quando a gente diagnostica a criança, o pai fala, eu acho que eu tenho isso também, porque eu tinha muita dificuldade ali na escola, né? Ou às vezes começa a conversar na família e aí descobre, mas o primo também, né, tem essa dificuldade, acaba levando o médico e também descobre que tem. Então, ele tem uma questão muito forte de base genética. Então, não tem como assim, vou prevenir, né? Porque é um transtorno permanente, porque
Se a criança não aprendeu, né, não tem uma dificuldade, porque a qualidade, às vezes, do ensino não está muito boa, porque tem uma coisa que atrapalha ali, né, o ensino, então é um transtorno provisório. Então, quando eu melhoro, né, eu faço mais em casa, o pai, a mãe não está tendo tempo para auxiliar, mas quando ele começa a ajudar a criança, né, nas tarefas, nas atividades, ela aprende. Então, veja, era um transtorno transitório, não era um transtorno específico da aprendizagem. Entendi. E aí, qual é o papel da escola e da família no tratamento? Então, é importante, né, a escola estar atenta, porque geralmente é quem nota primeiro, né? Então, assim, veja que a criança está com uma dificuldade muito maior do que o esperado, ou em todas as matérias, ou em matérias específicas, então isso tem que ser sinalizado para a família buscar ajuda, para a gente tentar entender o que está acontecendo. Além disso, né, muitas escolas têm psicopedagogo, então, às vezes eu tenho que adaptar um pouco o currículo para essa criança, né? Por exemplo, na descalculia, eu peço à escola, olha, deixa a criança usar a tabuada durante a prova. A criança ela tem dificuldade para armar a operação, por exemplo, de dezenas e centenas, colocar o número embaixo do outro, ela se perde um pouco com isso. Então, às vezes, eu preciso pedir para usar um papel quadriculado, onde ela coloca a unidade, a dezena e a centena, uma embaixo da outra, vai facilitar. Então, existem estratégias pedagógicas que o psicopedagogo vai saber, é melhor do que eu, né? E ele vai implementar essa estratégia, a gente vai sempre encaminhar para facilitar o aprendizado na escola. E em casa, a gente não vai meio que culpar essa criança, né? A gente tem que entender, olha, tá tudo bem, é uma dificuldade, porque o seu cérebro funciona um pouquinho diferente, mas a gente vai tratar, a gente vai acompanhar, vai melhorar. Então vamos incentivar essa criança, vendo que ela está tendo ganhos, vamos reforçar isso, que ela vai se sentir mais acolhida, né? Amada, porque ela está indo muito mal naquela matéria específica. O pai e a mãe fica ali em cima jogando, mas a nota foi muito baixa, por quê? Então isso vai acabar levando essa carga, leva mais ansiedade, né? Pode levar a quadros depressivos. Então, é importante apoiarmos essa criança, né? Saber também quais estratégias pedagógicas podemos adotar em casa para auxiliar ela e sempre estar ali apoiando o seu filho. Com certeza. E esse acompanhamento, ele precisa ser para toda a vida ou ele se encerra na infância? Veja, sempre que houver, né, uma dificuldade ali, vale a pena manter o acompanhamento. Então, se a partir de algum momento a gente nota que essa criança não tem mais dificuldade alguma, isso foi superado, ela já adquiriu estratégias, né, para vencer isso, a gente vai, então vamos anual, às vezes passa um período maior. Sim. E na vida adulta, se você nota que tem uma dificuldade, alguma coisa, vale a pena manter esse acompanhamento ainda, né? Mas depende muito disso, se causa um prejuízo, né, ou não, e à medida que tendo ganhos, a gente vai espaçando mais e avaliando, porque tem que pensar também, igual eu falei, né, nas comorbidades, quais prejuízos isso causa e o que pode vir associado a isso, né? Com certeza. E uma última pergunta, o diagnóstico precoce, ele realmente faz diferença no futuro da criança? Com toda certeza, porque veja, quanto antes eu descubro esse transtorno, essa condição, antes eu vou começar a acompanhar com as terapias, antes eu vou fazer uma metodologia mais adequada e apropriada para essa criança. Então veja, se eu sei que ela tem esse transtorno, a gente vai avisar a escola. Não fica chamando, né, toda hora para ler por enquanto, deixa ela ter uma melhora na leitura primeiro, com coisa. Então assim, tentar evitar dela não sofrer bullying das outras crianças. Veja, se a criança entende o que está acontecendo, ela para de se culpar, porque ela não tenta, ela se esforça, mas ela não consegue aprender. Agora ela entende e com a metodologia correta, ela vai facilitar o aprendizado dela. Quanto antes eu inicio, melhor o resultado lá na frente. Claro. Até porque, se a criança no ensino médio tem dificuldade de leitura ainda, ela tem que ler textos muito grandes, eu vou ter muito mais dificuldade, eu tenho que voltar nos temas básicos, eu tenho que voltar lá atrás. Então, quanto mais no início está, mais fácil é para ganhar. Mas sempre lembrando, igual eu falei no início, né? Para eu falar que é um transtorno específico apenas a partir do final do 2º ano do ensino fundamental. Então, por exemplo, eu posso diagnosticar um TDAH na criança de 6 anos, 1º ano, e a gente vai acompanhando. Chegou no final do 2º ano,
tem uma dificuldade específica em alguma coisa? Será que pode ter algum transtorno específico aqui associado a esse TDAH? Então, quanto antes eu descubro, antes eu inicio o tratamento, antes eu inicio o apoio e melhoro esse resultado final para essa criança. E aí essa criança, ela consegue, com o tratamento e com o acompanhamento, ela consegue descobrir as estratégias para poder seguir. Então, assim, a gente vê que às vezes muitos adultos percebem depois, eu acho que eu tinha isso, quando, por exemplo, um filho recebe o diagnóstico, né? Porque ele em algum momento, ele conseguiu descobrir a estratégia para aprender. E às vezes ele não trouxe um problema muito grande, né, na sua vida, ele conseguiu vencer, às vezes evoluiu, mas se ele tivesse tido aquela estratégia lá no comecinho, talvez ele tivesse sofrido menos, não é verdade? Com certeza, né? E além disso, alguns pais falam, eu tenho isso também, eu tenho essa dificuldade aqui. E se ele procurar, né, as estratégias terapêuticas, ele consegue melhorar, consegue evoluir, isso pode fazer diferença na vida dele hoje. Então, assim, não é porque já está na vida adulta que não tem mais nada para ser feito. É claro que eu vou ter uma dificuldade maior neste momento, né? Quanto antes eu começar a trabalhar isso, melhor o resultado final, mas sempre é possível de trabalhar e ter ganhos e ter uma melhora. Muito bom, te agradeço novamente, Dr. Madison, por essa conversa, assim, muito esclarecedora. Acho que para o nosso público também é muito especial esse assunto. Agradeço a você que nos acompanha. Lembre-se, toda criança ela tem o seu tempo, mas o acompanhamento precoce faz toda a diferença. Com apoio certo, com compreensão e estímulo, é possível superar dificuldades e fazer com que a criança cresça com saúde e confiança. Agradeço a vocês. Lembre-se, curta, compartilhe, divulgue esse episódio para aqueles que estão ao seu redor. E continuem nos assistindo. Até o próximo Viver com Saúde. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.